sobre o quinto dia do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Estou aqui na cobertura sozinho, meus companheiros de empreitada me deixaram hoje sozinho, estou aqui com a minha gloriosa Marluce como câmera. Então eu vou falar primeiro da Mostra Brasília. Hoje foram 6 curtas, nenhum longa na Mostra Brasília. E 6 curtas assim, bem diferentes, tanto na duração, quanto no conteúdo, quanto na qualidade. Mas eu vou conseguir separar em 3 blocos. 2 blocos, um dos blocos com 2 filmes, fala basicamente de temas políticos. O Entre Parentes, que fala da questão indígena, numa das últimas discussões da pauta indígena que teve no Congresso. O filme foca tanto a parte na esplanada, ocupando lá a esplanada, e tem toda essa dicotomia. De um lado, a bancada que é contra as questões indígenas, impedindo os que eram favoráveis a ter o direito de fala, e enquanto isso, na esplanada, a Câmara buscando as convenções, as organizações dos índios, eles se comunicando entre eles, inclusive na própria língua deles. Então ficou essa dicotomia. Contudo, o documentário em si ele é mais o tema pelo tema do que uma qualidade cinematográfica. O povo, obviamente, ovacionou bastante, né? Então jogou muito pro público, mas como qualidade cinematográfica fica só um registro um tanto vazio. O outro filme nessa linha é A Praga do Cinema Brasileiro. Esse é um de ficção e ele na realidade ele tem um compilado de vários filmes, assim, vários mesmos. Todos, pensa num clássico de filme brasileiro, provavelmente ele tá nesse filme aqui. Então é um compilado de vários filmes. A canção do Zé do Caixão, dizendo que vai rogar uma praga, e essa praga é exatamente as frases retiradas de vários trechos, desde, sei lá, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, diversos filmes que tratam da questão política. Esse também, ele tem um trabalho de montagem primoroso, assim, de recuperar todos os enxertos aparecem nominal, o nome do filme, o ano e o diretor, isso é bem interessante. Então, desperta o interesse no público. Contudo, ele fica bastante cansativo, fica repetitivo e também fica mais um tema querendo gritar do que propriamente um filme em si. Mas é melhor realizado do que o Entre Parentes, A Praga do Cinema Brasileiro, dirigido pelo William Alves e Zefel Koff. Na outra linha, numa linha talvez até oposta a esses dois, nós temos 2 curtas que beiram uma esquete de YouTube. Assim, são 2 curtas bem curtinhos, com quase esse perdão da redundância, que o primeiro é o... cadê o nome? O Brás Ilha, que trata da questão do distanciamento do brasiliense em relação aos outros. Então são 2 homens que se encontram na rua, um é de Brasília e o outro não, e esse que não é de Brasília cumprimenta esse brasiliense. E o brasiliense fica todo arredio, fica naquela de quem é você, eu não te conheço, por que você está falando comigo? E aí eles tentam estabelecer um diálogo a partir disso. E é isso o filme, é realmente só isso o filme. O filme ele tem 3 minutinhos, acho que é isso. Então assim, sei lá, bate num clichê basicamente de que o brasiliense é antipático, de que o brasiliense não gosta muito de cumprimentar os outros. Não foi realmente, prefiro nem até dar nota para esse filme de tão pobrinho que foi. O outro é A Roda da Fortuna, falando de pobrinho. É um curta de 13 minutos, dirigido pelo Luciano Porto. No começo do filme há um acidente de carro e um cara fica preso nos escombros do automóvel. E aí passam na rodovia uma advogada e um veterinário, e no plano de fundo eles descobrem que o cara que está preso nos escombros acabou de ficar milionário de um prêmio na Mega Sena. E aí fica aquela discussão, a gente salva o cara, a gente fica com dinheiro pra gente, a gente fica com dinheiro só pra um, fica só pra outro, e o filme é essa discussão. E aí termina ali numa espécie de traje comédia, obviamente não vou falar o final. Dentro do festival destoa um pouco, ele caberia talvez dentro de uma proposta de um YouTube, por exemplo, da vida, ou de uma coisa mais, um festival minuto, alguma coisa nesse sentido.
Então é interessante que a gente teve tanto filmes que pesam só pro lado político, quanto filmes que pesam para um lado mais efêmero, assim, de uma piadinha, de uma coisa bem, uma proposta bate-pronto, assim, que também os dois lados não me agradam tanto. Os outros dois filmes, ele já tem mais uma história mais consolidada, já um começo, meio e fim um pouco mais estruturado, uma preocupação com a câmera, alguma coisa nesse sentido. Que são eles: o Me Deixe Não Ser, que é um filme dirigido pelo Kleber Machado, que trata de uma relação de um casal que está se conhecendo, que eles se conhecem num bar, e eles conversam, ficam tentando meio que flertando, meio que contando um da vida do outro, dos anseios deles. E é basicamente filme de plano e contraplano. Só tem basicamente dois personagens mesmo no filme. E assim, apesar de eu não ter gostado, é um mais bem realizado na questão de fotografia, na questão ali da montagem, mas foi bem fraquinho também. Então hoje não foi uma noite muito inspirada para os nossos curtas. O outro. Deixa eu tentar achar. Ah, Monstros. Esse possivelmente foi dos 6 curtas o melhor. O melhor. Foi um curta de 15 minutos do Douro Moura, que ele trata de uma questão. Uma criança sofreu um trauma e tem uma assistente social conversando com ela, preparando ela para poder falar no tribunal. E aí o filme explica, ele mostra visualmente o que foi esse trauma, o que é bem interessante, porque ele poderia simplesmente ter narrado, a criança podia ter falado, não, ele mostra explicitamente, que cai na regra de ouro do cinema, né, de mostrar e não falar. O final tem uma cena bem impactante, o que também e é condizente com o resto do filme. Então, assim, desses, o único que eu daria uma nota positiva seria esse, que é o Monstros, que foi um filme de 15 minutos, que ele sabia exatamente o que ele queria fazer, assim. E, aliás, ele tem cenas impactantes no final, então ele consegue pegar essa ideia, desenvolver bem e fechar, amarrar de um modo bem corretinho. Então, assim, dos 6 curtas, esse aqui eu daria um 3,5 de 5 para ele. Os outros sequer chegariam a 3. Bom, vou dar aqui uma pausa para a gente depois falar da mostra competitiva. Então, daqui a uns 2 minutinhos eu tô voltando aí para falar com vocês. Começou?